No último dia 1º de março, o futebol teve um dia histórico no Brasil. Pela primeira vez, 2 clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro romperam com a rede que monopoliza as principais transmissões esportivas no Brasil e transmitiram o jogo na internet, via YouTube. Para falar sobre esse assunto e outras polêmicas recentes do futebol, a gente recebe o coordenador do Grupo de Estudos em Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp, o professor Zeca Marques. Zeca, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço, Larissa. Mais uma vez, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. O jogo em questão, né, Zeca, foi o clássico paranaense entre Atlético e Curitiba, que foi transmitido via streaming. Para você, foi um marco romper com a maior rede de televisão e transmitir esse jogo pela internet? Bom, foi um marco, até porque envolve uma rivalidade muito forte do futebol brasileiro, nesse caso regional, dentro do estado do Paraná, que são o Curitiba e o Atlético. É incomum que 2 equipes com tanta rivalidade tenham chegado a um acordo, inclusive financeiro, né, esportivo e financeiro. E acho que é um marco porque pela primeira vez houve uma ação concreta no sentido de que se interpusesse algum tipo de rejeição, oposição ao modelo que está aí. Esse jogo, na verdade, era para ter acontecido 10 dias antes, né, num domingo. Eles foram impedidos no início, então? Foram impedidos por uma determinação da Federação Paranaense de Futebol, né? É bom deixar claro que se trata de um campeonato estadual, campeonato paranaense. E eu acho que isso tem como consequência o fato de que a própria emissora, a Rede Globo, que detém os direitos de transmissão no futebol brasileiro, ela vai repensar um pouco as negociações, vai repensar esse modelo de negócio, vai repensar a sua postura diante do tratamento que ela vai conceder aos clubes brasileiros, os clubes que pelo menos estão na primeira divisão, que são aqueles que mais têm se movimentado para tentar rever esse modelo de negócio. Agora, o que a gente não pode deixar claro também, de citar, é que abandona-se uma grande empresa, um grande conglomerado de mídia, que é as organizações Globo, e parte-se logo em seguida para acordos com outros grandes conglomerados, né? Então, o esporte interativo, que é um dos players, né, para usar um termo do mercado, um dos players envolvidos com as possíveis alternativas, ele tem por detrás do esporte interativo, esse canal fechado aqui no Brasil, ele tem por detrás um grande grupo que é o Grupo Turner. Deixar de transmitir para a Rede Globo e usar plataformas de grandes grupos de mídia, como o Facebook e o YouTube, da mesma maneira é sair de uma plataforma, que é a transmissão televisiva, para outra plataforma que também está nas mãos de grandes grupos, grandes conglomerados midiáticos. A questão é uma briga de gigantes, é uma briga em que não me parece haver mocinhos, e todos querem, obviamente, fazer do futebol um grande meio de enriquecimento e de cativar o público em função das transmissões. A gente tem os números dessa transmissão. Juntos foram, entre torcedores do Atlético e do Curitiba, as visualizações foram 600 mil. No Facebook, o alcance foi ainda maior, eles tiveram mais de 3 milhões de visualizações. Do ponto de vista, um jogo que chegou até o seu torcedor, foi eficiente essa transmissão? Foi eficiente. Esses números também têm que ser um pouco relativizados, porque não imagino que esses milhões de pessoas tenham acompanhado 90 minutos da partida do começo ao fim. Mesmo nas transmissões televisivas, é raro que alguém fique 90 minutos com os olhos pregados na televisão, a não ser que seja bastante fanático, muito interessado com o jogo, mas é comum a pessoa às vezes se distrair, faz alguma coisa dentro de casa, depois volta para frente da televisão. Agora, na internet, eu acho que é muito difícil alguém ter permanecido tanto tempo. Outro tipo de consumo. Porque outro tipo de consumo, até pela função da interatividade, dos hiperlinks que a internet favorece. É óbvio que as pessoas devem ter navegado por outros sites, talvez mantendo o áudio ligado e acompanhando vez ou outra algum lance. E aí a questão isso tudo tem um envolvimento de patrocinadores, que querem ver as suas marcas expostas, seja lá qual for o tipo de plataforma em que o jogo vai ser transmitido. Essa forma da internet, que permite uma dispersão muito grande, vai ser efetiva para os patrocinadores? Então, esse modelo eu acho que é interessante porque ele começa a mexer num grande imbróglio para o qual a gente não tem grandes soluções no momento, pelo menos no Brasil. Se a gente pensar como é que é a transmissão via streaming, né? Streaming é você acompanhar ao vivo, né? Não precisa baixar o arquivo para poder assistir. Então, via streaming no Brasil é uma coisa, na Europa e nos Estados Unidos, em que as bandas de transmissão da internet são outras, é muito diferente. Então, aqui no Brasil, eu fico pensando, o meu pai
jamais poderia assistir a um jogo desse pela internet, porque ele sequer tem o hábito de acessar a internet, seja pelo computador, por um tablet, por um dispositivo móvel como o telefone. Pessoas que não têm acesso e familiaridade com a internet vão continuar ainda reféns das transmissões tradicionais, pela televisão ou pelo rádio. A gente sempre se esquece do rádio, né? Que também é muito acionado ainda, né? Tem um poder de penetração gigantesco. E acionado até pelos portais de internet, né? O rádio se dinamizou muito com a internet, porque a gente não precisa mais das frequências das ondas magnéticas para poder ouvir a transmissão. No caso da Liga Nacional de Basquete, Zeca, que os dois modelos estão convivendo, que é a transmissão tradicional, mas também tem a transmissão pela internet, com a estrutura igual a da televisão, com comentarista, narrador. Nesse caso, seria para abrir as possibilidades mesmo de o torcedor ter acesso àquele jogo? Ter acesso àquele jogo, e o basquete talvez partilhe de uma outra questão. Ele tem muito menos exposição nas grades das televisões abertas do que o futebol. Mais restrito. Então, se eu quero acompanhar o Bauru Basquete, por exemplo, e sei que não tenho possibilidade de assistir a um jogo da equipe num canal aberto, não tenho a disponibilidade de um canal fechado, eu assisto a essa partida pela internet. Então, o basquete vai ter um público um pouco diferente, mais segmentado do que o futebol, que é um público muito mais de massa no caso do futebol do que no caso de uma liga como o NBB. Mas eu acho que isso demonstra as múltiplas possibilidades que as transmissões esportivas têm diante das novas tecnologias. E é interessante perceber também que o próprio Grupo Globo detém uma plataforma de internet. Ela tem plataformas de portais, de sites, inclusive o Globo Play, que é uma forma de você assistir conteúdos da emissora via internet. É o mesmo grupo chegando de outra forma. É o mesmo grupo, né? Então, eu acho que isso incomoda, obviamente, quem tem que incomodar, e fico curioso para saber qual é a solução que os dirigentes, as entidades que organizam o esporte no Brasil vão tomar daqui para frente. Eu acho que tudo fica ainda num campo muito cinzento, a gente não sabe quais serão os próximos passos de todos esses agentes envolvidos. Voltando para o universo do futebol, eu quero aproveitar a presença do Zeca para comentar uma outra polêmica recente. Na rodada do fim de semana, a gente teve a final da Taça Guanabara e os times tiveram que entrar na justiça porque havia determinação de um jogo de uma torcida só. E aqui no Campeonato Paulista, os 4 clubes grandes têm essa determinação. Se é clássico, é jogo de uma torcida só. Eu queria saber o que você pensa sobre essa determinação que restringe o acesso do torcedor ao time. Bom, eu cresci, quando era garoto, na minha infância, adolescência, todos os clássicos em São Paulo tinham estádios divididos com as torcidas dos clubes que faziam os clássicos, né? Mesmo quando era num estádio particular como o Morumbi, que pertence a São Paulo, vários jogos entre São Paulo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras tinham às vezes mais torcida da equipe visitante, no caso o Palmeiras ou São Paulo, ou o Corinthians ou o Santos, do que o próprio tricolor. Isso no Rio de Janeiro tem uma outra configuração, porque desde 1950 a tradição de jogos grandes no Rio era usar o estádio municipal, o estádio Maracanã. E o estádio municipal ele tem que atender, obviamente, de maneira equânime ao cidadão, ao público da cidade. Quando a gente tem um modelo em São Paulo de grandes estádios particulares, hoje, por exemplo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo tem grandes estádios. Então isso provocou, na nova gestão do futebol brasileiro, a ideia de que o mandante tem a preferência e a precedência na aquisição de ingressos. O visitante vai ficar com a carga limitada de 5%, 10%, varia de país para país, para que possa acomodar a torcida visitante. Esse modelo em São Paulo, que vigora agora, de haver torcida única, para mim é uma falência do poder público, é uma falência da segurança pública, é uma falência da própria Federação Paulista de Futebol não conseguir administrar um jogo em que dois torcedores de equipes adversárias possam sentar na mesma arena esportiva para poder acompanhar a partida. Então felicito o Flamengo e o Fluminense porque conseguiram chegar a um consenso e fazer um jogo que é no estádio público, mas que é administrado por uma equipe específica que é o Botafogo. A questão interessante seria se esse jogo final no Rio fosse entre o Botafogo e um dos outros adversários. O Botafogo cederia também? Imagino que sim. Que eles estão, teoricamente, no território neutro. Sim, é que o Botafogo acha que o estádio agora pertence a ele porque ele administra por uma quantidade de anos. Na Europa, é interessante perceber que essa discussão não se coloca, porque o mandante sempre tem a carga maior dos ingressos e o visitante vai ficar com o percentual que lhe é dedicado por meio de regulamentos.
Esperemos que aqui em São Paulo a boa vontade de todos prevaleça para que a gente possa fazer jogos com torcidas dos dois clubes envolvidos. Certo, Zeca. Muito obrigada por suas reflexões aqui. Eu que agradeço. O Nesp Notícias vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco.